Hoje, existem mais de 1 milhão de imigrantes aqui dentro de Portugal, o que equivale a 10% da população. Desses, mais de 400 mil imigrantes são brasileiros. E muitos escolhem migrar para Portugal em busca de segurança, qualidade de vida, educação e um futuro melhor. Mas será que vale a pena deixar o Brasil para buscar uma vida nova na Europa? Meu nome é Pedro Leixes e no vídeo de hoje eu vou te contar exatamente isso. Vou comparar esses dois países, Brasil e Portugal, desde seus preços de produtos, de saúde, de aluguel, entre outros. E também vou te dizer alguns motivos que fazem as pessoas desistirem de Portugal e voltarem para o Brasil. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal aqui embaixo e deixar o like no fim do vídeo assim que você terminar de ver ele. Será que migrar para Portugal é uma boa opção? O salário mínimo aqui de Portugal hoje, em 2024, é de 820 euros por mês. E é um dos menores salários mínimos da Europa. Em 22 dias trabalhados aqui, ganhando o salário mínimo, equivalem a mais ou menos 37 euros por dia. No Brasil, o salário mínimo hoje, em 2024, é de R$ 1.412, o que, dividido em 22 dias de trabalho, equivale a R$ 64 por dia. Existem diversas coisas que você consegue comprar com essa quantidade de euro e essa quantidade de real por dia. E também vários conteúdos que você vai encontrar na internet mostrando o que você pode comprar com essa quantia comparado a essa quantia no Brasil. Mas eu vou dar um exemplo que eu pesquisei rápido aqui na internet e consegui encontrar para mostrar para vocês, que é o preço de uma televisão Samsung de 65 polegadas. Aqui na Worten, como eu estou mostrando para vocês o preço aqui, que é mais ou menos igual a uma Casas Bahia, uma Magazine Luiza no Brasil, essa TV ela custa 559,99 euros, ou aproximadamente 68,29% do salário mínimo de Portugal. Eu não encontrei essa exata televisão na Amazon daqui, mas uma televisão bem próxima a essa na Amazon daqui custa 609,91 euros, ou aproximadamente 74,37% do salário mínimo. Já no Brasil, essa televisão no site da Casas Bahia custa R$ 3.448,50. E na Amazon custa R$ 3.399, ou aproximadamente 244,22% do salário mínimo ou 240,72% do salário mínimo, respectivamente, seguindo o salário mínimo do Brasil. Então, comparando o salário mínimo com o salário mínimo, a gente consegue perceber que sim, aqui o poder de compra é muito maior. Ah, mas Pedro, convertendo muda. Sim, realmente, convertendo muda. Mas aqui se ganha em euro e se gasta em euro. No Brasil se ganha em real e se gasta em real. Mas se você analisar bem, inclusive, o preço das coisas, você basicamente está gastando em euro se converter direto. O seu tempo, ele é o maior poder de troca que você tem. E aqui, com menos tempo, você consegue sim comprar mais coisas. Ou seja, você conquista muito mais rápido uma qualidade de vida melhor. Claro que o poder de compra no dia a dia é muito importante, mas também é infraestrutura para você poder fazer o seu dia funcionar. Então aqui no Porto, por exemplo, você consegue fazer um passe que custa 50 euros por mês, e com esse passe você consegue ir, por exemplo, de Braga até o Porto, de Aveiro até o Porto, que são cidades extremamente longes, dá mais de uma hora facilmente de comboio. E também usar todos os transportes públicos da cidade do Porto, por exemplo, o metro, que seria metrô, ou o autocarro, que seria o ônibus. E isso você pode utilizar à vontade o mês inteiro, independente de feriado, final de semana, por apenas 50 euros por mês. Se você quer viajar para outras cidades que são um pouco mais distantes, para outros distritos, por exemplo, do Porto a Lisboa, você consegue encontrar passagem de ônibus com essa que eu estou mostrando para vocês por 5,45 euros. Então, com aproximadamente 0,5% do salário mínimo daqui de Portugal, você consegue ir do Porto a Lisboa, percorrer uma distância de 300 quilômetros. E com 6% aproximadamente do salário mínimo, você consegue se deslocar o mês inteiro em transporte público. Inclusive, estudantes aqui de até 24 anos incompletos, então 23 anos e 364 dias, não pagam transporte público. Então, conseguem fazer esse passe, pagam somente o cartão, que custa uns 3 euros, e faz todo o trajeto totalmente de graça. Em Curitiba, que é uma cidade grande, comparando ela, porque eu já morei nessa cidade aí no Brasil, o transporte público ele custa aproximadamente R$ 6. Então, se você anda de ônibus para ir para o trabalho e você faz isso 22 dias no mês, isso dá 44 viagens que você vai fazer, né, de ida e volta. E nesse trajeto você vai gastar R$ 264 ou 18,69% do salário mínimo por mês somente andando de ônibus. Claro que muitos trabalhos dão sim vale transporte no Brasil, mas aqui eu estou fazendo somente uma comparação de salário com salário. E para você que é estudante no Brasil, o
era estudante no Brasil, por exemplo, da federal e até mesmo de escola, você consegue fazer um passe que você paga somente meia entrada do ônibus. Então, fazendo a conta igual ao que eu fiz da pessoa que está indo trabalhar, os R$ 3 para 22 dias indo para a escola ou indo para o trabalho, vai dar R$ 132, o que equivale a 9,34% do salário mínimo. E é bom enfatizar também que o transporte público ele é mais barato aqui e também de melhor qualidade, dependendo inclusive até mais rápido. E por esse preço você também pode aproveitar e turistar, andar nos finais de semana, ir para um bar que você queira, sair com os amigos nos feriados, não se limita, é sempre os €50 ou menor que não vai pagar. O valor que eu disse em Curitiba é somente o valor que você vai para o trabalho, então 22 dias de ida e volta somente para o trabalho. Então, você tem que contabilizar também o quanto você vai gastar em feriados, em viagens, em finais de semana, que seria para ir num parque, por exemplo, passear. E no Brasil, eu não vou nem contabilizar quanto daria uma viagem de 300 quilômetros, porque eu sei que vai dar muito mais de 0,5% do salário mínimo, talvez um valor mais próximo a 10% do salário mínimo, né? R$ 150 uma viagem de ônibus. Agora, algo que é realmente caro aqui em Portugal e que provavelmente vai ser o seu gasto maior quando você vier morar para cá, é o aluguel, ou como eles dizem aqui, arrendamento. Esse é o distrito do Porto que vocês estão vendo, e essa é a Ribeira do Porto, um dos pontos turísticos mais famosos aqui da cidade do Porto e que tem os preços mais caros para morar. Eu tentei filtrar e buscar apartamentos para alugar naquela região de 2 quartos e que seja possível encontrar perto do salário mínimo. E eu encontrei alguns por €950, e isso é muito bom, mas é sim possível encontrar muito mais caro facilmente nessa região. Já no Brasil, analisando a mesma cidade de comparação, que é Curitiba, que tem regiões muito boas de se morar mais longe também, mas analisando o centro cívico, como vocês estão vendo aqui na tela, essa bolinha aqui seria o centro cívico, que era onde, inclusive, eu morava quando eu morava em Curitiba. Nessa região tem transporte público, tem mercado, tem shopping, você consegue ir num parque, por exemplo, e fazer as coisas que você gosta. Mas essa região eu encontrei apartamentos de 2 quartos a partir de R$ 2.500, e é possível, sim, provavelmente encontrar mais baratos, mas eu tô fazendo uma comparação aqui de busca pela internet mesmo. Eu não tô falando que não exista por menos, pode realmente existir, mas em todos os lugares que você for morar, por exemplo, aqui no Porto ou até no Brasil, provavelmente você vai morar muito mais barato se você se afastar um pouco do centro. No Porto, em Portugal, a sua moradia seria equivalente então a 115,85% do salário mínimo. E em Curitiba, nesse apartamento de 2.500, você teria um custo de 177,05% do seu salário mínimo. Eu não sei quanto custa o aluguel no Brasil inteiro. Então não adianta você comentar que no interior que você mora ou na outra capital que você mora é mais barato. Eu estou usando uma referência de comparação com as cidades que eu conheço. Vale mencionar também a saúde de ambos os países. No Brasil, existe o SUS, que vai te atender de graça e você consegue fazer diversos tratamentos, vacinas, ou teste para dengue, por exemplo. Basicamente, quase tudo o que você precisa. Claro que sim, existem os problemas do SUS ser mais sobrecarregado e tem regiões que são melhores, tem regiões que são piores e também filas de espera. Então, muita gente no Brasil opta por fazer um plano de saúde para poder facilitar realmente tudo isso, mas é um gasto a mais. Então, eu vou comparar aqui da saúde pública. Portugal tem sim uma ótima saúde pública. Ela não é gratuita, você paga valores simbólicos. Uma consulta, por exemplo, pode custar mais ou menos uns €5, ou alguns exames podem custar uns €20. Tudo vai depender se você é residente, se você é estrangeiro, ou se você não tem documentação, ou se você está dentro das faixas de isenção, que é possível se isentar dentro dessa faixa de isenção aqui. Eu só estou mostrando mais ou menos uma parte genérica, e aqui também existem filas de espera, atendimentos um pouco piores, atendimentos melhores em algumas regiões. Eu nunca utilizei aqui, então eu não sei como funciona a qualidade em si, mas eu ouço falar que é muito boa assim. E aqui também existem os planos de saúde da mesma forma que existem no Brasil, que vai facilitar, você consegue fazer consultas gratuitas se você paga um plano de saúde. Então depende muito. Portugal e a Europa, ou qualquer lugar que você vá trabalhar, é preciso se esforçar e trabalhar muito para alcançar tudo que você sonha. Alguns lugares só te dão mais oportunidade e poder de compra, para que você possa chegar lá no seu objetivo muito mais rápido. E muitas pessoas simplesmente não conseguem entender que a Europa e os Estados Unidos não é um lugar mágico, que você vai descer do avião, ganhar o iPhone do ano, um carro novo. Por isso, eu separei alguns motivos que fazem com que as pessoas deixem de morar em Portugal depois de virem para cá e se mudarem e voltarem para o seu país de origem, por exemplo, o Brasil.
mas esses pontos que eu vou falar podem valer para todo lugar do mundo, inclusive dentro do próprio Brasil, de uma cidade para outra que você vá se mudar. E o primeiro ponto é ter já a sua vida 100% organizada financeiramente, uma qualidade de vida muito boa no lugar que você está. Se você já tem, por exemplo, um objetivo ali naquele lugar, se você já tem um trabalho que te remunera bem, se seus filhos já têm amigos nas escolas, talvez seja um pouco difícil para você realizar essa mudança e abdicar de todo esse conforto. A mudança de país, ela é muito mais pensando no futuro que você vai ter para os seus filhos e para os filhos deles, e não pensando tanto em você, por mais que sim, você vai ter confortos tendo essa mudança, mas você vai sofrer por chegar primeiro muito mais do que seus filhos. Inclusive, aqui eu já entro no ponto 2, que é a dificuldade de adaptação da família. Por exemplo, se você tem filhos que no Brasil já têm amigos e eles ainda são pequenos, eles provavelmente vão ter dificuldade de adaptação para fazer amigos novos aqui em Portugal, ou até vão sofrer bullying por ser imigrante estrangeiro. E se você tem, por exemplo, uma família, uma esposa, ela talvez tenha dificuldade de adaptação para encontrar um trabalho. Você mesmo talvez tenha que encontrar trabalhos um pouco mais precários e não na sua área, para que você possa batalhar, correr atrás, conhecer o lugar para que você possa daí encontrar um trabalho realmente da sua área que faça sentido. E esse terceiro ponto aqui, o preço dos aluguéis, dos arrendamentos, como eu dizia aqui, é um ponto importante de se analisar, porque aqui é realmente muito caro. Existem formas de sim morar um pouco mais barato e que as pessoas fazem, por exemplo, morar longe das grandes cidades, morar em interiores. Aqui existem muitas aldeias, o nome disso, que são cidades menorzinhas, são aldeias. E essas pessoas, elas escolhem morar nesses lugares mais afastados, tendo que se deslocar até os grandes centros para trabalhar, porque é realmente muito mais barato. Então você pode ter um choque de realidade quando você chega aqui e percebe que você abriu mão da sua casa, que já era sua no Brasil, para ter que começar a pagar aluguel de novo. E isso pode ser um problema, você tem que analisar e colocar tudo isso na conta, principalmente se você vem em família. O quarto ponto seria tomar uma decisão precipitada. Por exemplo, achar que o mundo mágico da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, ou qualquer outro país que você acha que tem uma qualidade de vida melhor, vai ser aquilo que você tá vendo no YouTube, no Instagram, no TikTok. Não é dessa forma. Tudo tem sim que se esforçar muito. Você vai ter alguns benefícios, mas vai ter sim que abrir mão de muitas coisas, vai ter muito malefícios. Uma mudança é ser imigrante, sair da sua terra de origem. Por exemplo, uma pessoa que sai do Nordeste para ir para São Paulo, ela vai sentir muita diferença. Imagina ir para uma cultura que, por mais que fale português, é um português um pouco diferente, que você vai ter que se adaptar até com a linguagem. Então, nunca tome uma decisão precipitada de mudança, porque com certeza vai afetar a sua vida e muito mais afetar a vida da sua família, dos seus filhos. E vai ser difícil também para voltar, porque você já vai ter gasto muito para poder fazer essa mudança. O quinto ponto é não saber ser imigrante, porque ser imigrante significa entender que aquele lugar não é seu. É muito importante você ter a mentalidade correta exatamente para que você entenda isso. Respeite a cultura do lugar que você está indo. Se você não gosta de uma coisa que na sua terra era algo que as pessoas não gostavam, mas que na terra que você está agora, nova, ela é algo muito mais aceito, você tem que respeitar aquilo e não ficar impondo. Você tem que entender que não é o seu lugar. Você tá ali para trabalhar, você tá ali para se esforçar, para conquistar coisas, e isso vai requerer também de você ser uma pessoa um pouco diferente, para que você possa ir se adaptando ao lugar que você está morando, para que você possa construir um futuro melhor para aqueles que vão vir ainda, seus filhos. O sexto ponto é não ter a quem recorrer. No Brasil a gente tem família, no Brasil a gente tem tios, a gente tem pais, a gente tem parentes. E essas pessoas podem sim nos ajudar muito quando a gente tá lá. A gente pode, por exemplo, morar com eles caso seja necessário. Aqui em Portugal, quando você muda, ou para qualquer outro país, né? Você vai estar sozinho, você vai estar só você, sua esposa, seus filhos, por exemplo. E é um pouco mais difícil de lidar com isso. Porque, por exemplo, se você precisa de ajuda de 100 euros dos seus familiares do Brasil, equivale a mais ou menos R$600 hoje, então é um pouco mais difícil deles também te ajudarem financeiramente. E ter a quem recorrer também refere-se aos seus amigos. Você que é adulto, talvez você tenha amigos, então você também não vai ter eles próximos a você. Você vai ter que construir laços novos, criar amigos novos, pessoas que não vão entender muito bem como você fala, as suas gírias, por exemplo. Então, tudo isso vai ser diferente. E o sétimo, que é um ponto extremamente importante, que é se iludir com o mundo novo e não se planejar para mudar de verdade. Não fazer uma reserva de emergência, não se preparar e organizar onde você vai, se você vai conseguir trabalho naquele lugar, se você pesquisar realmente os aluguéis, os arrendamentos, ou até se você quer ir para um país que não fala o seu idioma, você pelo menos entender o básico daquele idioma antes de realizar
essa mudança em si. Você não pode se iludir, porque todo lugar do mundo, desde o Brasil até Portugal, até Noruega, até os Estados Unidos, até o Canadá, você vai sim ter que se esforçar muito para trabalhar e alcançar as suas coisas. O poder de compra é algo completamente diferente de um mundo mágico estilo Disney. E é isso que eu enfatizo sempre, que eu vou continuar enfatizando, porque aqui é melhor, na minha opinião, pode não ser a mesma opinião que você tem. Se você se identificou com algum desses pontos, eu acho importante você colocar isso na conta para analisar realmente. Planeje a sua mudança para que ela seja feita da forma que você realmente consiga se adaptar no seu ritmo. Não fique apurado, não se precipite. Óbvio que não é justo fazer uma comparação direta igual eu fiz hoje de Brasil e Portugal. São países completamente diferentes, com histórias e culturas diferentes, jeitos de lidar diferentes também com o mundo, até mesmo de extensão, já que o Brasil tem 22 vezes mais população do que Portugal. O brasileiro, ele é mais proativo, ele é mais alegre, inclusive o brasileiro é conhecido por isso. Mas ainda assim, muitas pessoas escolhem largar o Brasil para poder morar aqui em Portugal, em busca de um futuro melhor para a família ou para ela mesma. Por isso que existem tantos vídeos sobre esse tema. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo de comparação. A economia, ela move o mundo. E o poder de compra é tudo para se alcançar uma qualidade de vida da forma que você quer. Independente de onde você seja e para onde você vai. Toda e qualquer mudança que você fizer na sua vida é preciso planejar. É preciso analisar para que você possa tomar a decisão correta da forma correta, do melhor jeito. E em qualquer lugar que você for, você vai ter que trabalhar sim. Senão você não vai conquistar aquilo que você quer no lugar que você sonha. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você que está pensando em sair do Brasil e eu espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou desse conteúdo, considere deixar o like, se inscrever aqui no canal e também me dizer se você tem algum conteúdo específico que você queira que eu produza sobre morar em Portugal, sobre documentação, sobre imigração, sobre economia. Assiste esse vídeo aqui para você entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo, sobre a crise migratória aqui de Portugal. Te vejo nele e tchau.